fazer uma oração para que Deus possa intervir no seu relacionamento, abençoar o seu casamento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos então orar nesse momento. Pai, queremos engrandecer o teu nome por estarmos aqui reunidos neste momento. Aqueles que ainda vão assistir logo depois, Senhor amado, mais tarde esta live, que possam ser abençoados e edificados através da tua palavra e receber, Pai querido, coisas maravilhosas sobre o seu relacionamento através da oração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 18, diz assim: orai no Espírito Santo, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Queridos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 6, verso 18, ele está focando em práticas espirituais. Aquilo que nos fortalece em nossa vida espiritual. Por exemplo, orai no Espírito, né? Em todas as circunstâncias, petição e humildade, insistência, resiliência, né? Vigiar, ou seja, vigilância, perseverança, tudo isso que ele está colocando aqui são práticas espirituais que não podemos deixar de fazer, de executar em nossas vidas se quisermos ter uma vida abençoada, uma vida fortalecida no Senhor. Né? E aí é o que nós vamos falar exatamente isso. Práticas espirituais que não devem faltar no seu casamento. Aí talvez alguém pergunte assim, mas por que, pastor Magano? Práticas espirituais não devem faltar no meu relacionamento, no meu casamento. Porque elas são essenciais para promover a manutenção, a proteção e o sucesso do seu relacionamento. E sabe como eu sei disso? Porque muitos que estão aqui participando, outros que vão participar depois, têm dificuldade de manter uma constância nas suas práticas espirituais. Seja oração, jejum, consagração, seja um culto doméstico. E as dificuldades, né, são muitas. Vamos falar, talvez uns vão falar que são as crianças que não me deixam orar toda hora, mamãe, papai. Uns vão falar que trabalham demais e aí chegam cansados, né? Outros vão dizer que são os afazeres domésticos, né? O trabalho intenso, então a falta de tempo. Agora, o que você precisa fazer, tá? Porque são várias as desculpas, várias condições que nós damos em justificarmos por que não atuamos, por que não desenvolvemos ou colocamos em prática exatamente as atitudes espirituais que nós precisamos no nosso relacionamento. Tá? Mas o que você precisa fazer é olhar com os olhos espirituais. Quem é o principal beneficiado quando você está fraco espiritualmente? Porque, é claro, se você não tem as suas práticas espirituais, não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não se consagra, como é que você vai estar fortalecido espiritualmente? E só tem um que é beneficiado com isso: o diabo. Sabe por quê? Porque quando você está fraco espiritualmente, não há resistência. Não há resistência. Não tem como você impedir que os dardos inflamados de Satanás, do diabo, cheguem até você. E aí, os seus ardis são muitos, as suas estratégias são muitas. Tudo o que ele faz é com um objetivo: para alcançar você e destruir o seu casamento, o seu relacionamento. Olha que 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não é o leão da tribo de Judá, porque só tem um que é o nosso Deus. Mas o que ele está tratando aqui é exatamente do leão da selva, que simboliza o poder, simboliza força. Então significa que ele tem poder para esmagar e destruir a sua presa. Então, quando nós estamos fracos espiritualmente, a nossa vida espiritual, nós nos tornamos uma presa para ele. E ele é oportunista, ele fica procurando uma brecha para poder adentrar. E principalmente, se a vida espiritual do nosso relacionamento, do nosso casamento estiver fraca, estiver falha, ele vai entrar para destruir e fazer aquilo que ele mais quer. Aí, Tiago, capítulo 4, verso 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como o diabo poderá fugir de você se a sua vida espiritual ela não está como devia por falta das práticas espirituais na sua vida
como você vai botar ele para fugir do seu casamento, para ele não atingi-lo, se as práticas espirituais no seu relacionamento, no seu casamento, elas não estão em dia? Você não está desenvolvendo, você parou, você congelou em algumas práticas. E aí você pergunta assim, mas tudo bem, pastor, mas o que tem a ver as práticas espirituais com o casamento? Então vamos lá. Primeiro, porque o casamento é obra de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 18 diz assim: Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Farei para ele uma coadjutora, ou seja, uma companheira. O que significa isso? Que Deus, ao criar todas as coisas, ele disse assim, é bom. Fez separação da terra seca com as águas, é bom. Criou os animais terrestres, os animais aquáticos, é bom. Ou seja, tudo que ele fez, no final ele disse, é bom. Mas teve uma coisa que ele olhou e disse que não era bom. Quando ele olhou o homem sozinho, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Daí, ele dá um nocaute no homem, o homem apaga. Deus vai lá, pega da costela, cria a mulher e dá a Adão, ou seja, criando uma coadjutora, uma auxiliadora. Então Deus, é fato, criou o casamento. Então, primeiro, o que as práticas espirituais têm a ver com relacionamento, casamento? Porque, primeiro, o casamento é obra de Deus. E se o casamento é obra de Deus, então ele está, de certa forma, Deus, conectado ao casamento. A questão é de que forma que ele está conectado ao casamento, ao seu casamento. E aí vai depender de você. Vai depender de mim, vai depender de você. Como é esta forma que ele está conectado ao seu casamento? Ou seja, ele pode estar conectado, mas de uma maneira inerte, como um mero observador, ou então como aquele que age, aquele que intervém no seu casamento para lhe ajudar, lhe dando vitória. E aí, querido, diz a palavra assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Uma coisa que você precisa entender, Jesus não é mal educado. Jesus não é ladrão para poder arrombar a porta e entrar e invadir. Não. Jesus, ele é totalmente educado. Ele é um cavaleiro, ele é um galã. Ele bate a porta. Se você abrir a porta da tua família, se você abrir a porta do teu casamento, então ele entra. E quando ele entra, ele entende que ele recebeu o convite. Então ele não entra apenas para ser um observador, mas ele entra para agir. Ele entra para intervir, para conceder vitória, para conceder um milagre que você precisa no seu relacionamento, no seu casamento. E olha, Jesus faz milagre. Lembra daquele casamento que ele foi convidado lá em Bodas de Caná? Quando chegou lá, o vinho havia acabado e não tinha mais vinho, e aquilo era vergonhoso para o casal, né? Ou seja, aquele casal estava sujeito a, antes mesmo, né, logo no início do casal, se transformar numa água. Mas Jesus foi lá e transformou, não foi no vinho, foi no melhor vinho. Olha o que Jesus quer fazer no teu casamento, quando ele tem o convite para ele poder agir, para ele poder intervir. Ele quer agir, transformar o seu casamento no melhor vinho. Vinho simboliza alegria, simboliza satisfação, e é isso que ele quer fazer no seu relacionamento. Então, por que as práticas espirituais têm a ver com o casamento? Porque o casamento é de Deus, né? É obra de Deus. Segundo, o casamento, já que é obra de Deus, o Senhor está conectado nela. Agora, de que forma ele vai estar conectado, depende de você. E terceiro, se é obra de Deus, então com certeza terá ataques do diabo de todos os lados, pois Satanás odeia tudo aquilo que é Deus. Olha aí, se é de Deus, então vai ter ataque do diabo. A Bíblia diz que Satanás odeia tudo aquilo que é de Deus, e ele odeia o teu casamento, ele odeia a tua felicidade, ele quer destruir. Você está entendendo? Destruir tudo aquilo que Deus criou, e o casamento é exatamente obra de Deus. Então ele vai fazer de tudo, vai investir grandemente para a destruição do seu relacionamento. Olha o que diz João 10:10. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Olha agora, Tiago 4:7, nós já falamos. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir significa que ele virar, né? Para destruir, virá com tudo para tentar destruir. E Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, ele vai investir pesado sobre o teu casamento para destruir. Agora, entenda uma coisa, sendo assim, eu acho bom você não ter esse campeão, esse guerreiro campeão, porque Jesus, ele é um grande campeão das batalhas. Eu acho melhor você não ter ele apenas como um mero observador dentro do teu relacionamento.
Não é verdade? Eu acho melhor você ter ele agindo. Acho melhor você ter lutando, né? Ter ele lutando no seu casamento a seu favor diante dos dardos inflamados das investidas de Satanás contra o seu casamento, não é verdade? Então deu para você entender a importância de que nós precisamos dar às práticas espirituais, porque elas servem para fazer a manutenção, a proteção, sabe? A proteção e nos trazer vitórias em nosso relacionamento. E olha, ela é a única que pode fazer com que este campeão dos campeões, Jesus Cristo, possa agir com graça, agir com poder no nosso relacionamento, nos concedendo vitórias. E amanhã nós estaremos falando sobre a prática de reconhecer Jesus como o centro, como aquele que controla, aquele que está no centro do nosso casamento. E amanhã nós vamos falar sobre isso. Ok? Então hoje o que eu queria trazer para você é exatamente isso, para você entender quão importante você necessita, você precisa renovar as práticas espirituais, seja a oração, jejum, seja o reconhecimento de Deus como estar no controle do seu casamento, seja o temor. Então, desde já, eu já quero pedir a você que convide amigos, amigas, irmãos da igreja, companheiros, vizinhos, sabe, aqueles que você conhece, compartilhe, curta, comente também o que você aprendeu sobre a importância das práticas espirituais no relacionamento, no casamento, ok? Nós estaremos agora nesse momento fazendo a oração pelo seu relacionamento, oração pelo seu casamento. Eu gostaria que você nesse momento entregasse a Deus. O que você está passando no seu casamento? Qual o desejo que você tem? Eu creio num casamento alegre, feliz, no casamento fluindo, funcionando bem. Eu não acredito em casamento que se viva se arrastando. Não acredito nisso. Eu acredito que Deus fez o casamento para que nós possamos viver com intensidade, com alegria, sabe? Aquela pessoa que o Senhor Jesus colocou ao nosso lado. Então vamos orar nesse momento. A oração com fé. A Bíblia diz que a oração com fé ela pode muito em seus efeitos, a oração do justo. Então nós vamos estar orando nesse momento. Apresente ao Senhor aquilo que você precisa. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, queremos apresentar a Ti, Pai querido, cada um dos irmãos que aqui estão, Senhor amado, conosco, e aqueles que virão assistir, Pai querido, esta live mais tarde. Senhor, entra com providência na vida de cada um dos Teus filhos, no relacionamento dele, no casamento dele. Sabemos que o diabo, ele sempre vem com seus dardos, Pai querido, inflamados para tentar destruir, para acabar com o diálogo, para acabar com a comunicação, para acabar com o romantismo, para acabar com a paixão, para acabar, Senhor amado, tentar minar tantas coisas para destruir o amor dentro do relacionamento. Quantos casais estão passando por uma luta nesta hora, talvez por algum desentendimento, Pai querido, talvez o casamento esteja à beira, quase chegando a um divórcio, Senhor. Mas neste momento nós estamos clamando àquele que pode todas as coisas, aquele que recebeu a porta aberta para entrar e não ser um mero observador, mas ser aquele que vai estar atuando, intervindo no casamento. Senhor, intervenha no casamento dos meus irmãos, ajuda, dê a ele um casamento abençoado, fortalecido, protegido, em nome de Jesus. Pai querido, aqueles que precisam de um milagre, talvez não possa dizer, mas o amor morreu. O amor não morreu, mas Senhor amado, eu tenho certeza que algo glorioso pode acontecer neste momento através desta oração. Então entra com providência, concedendo milagre na vida de cada um desses casais que aqui estão assistindo e participando. Eu profetizo milagre, eu profetizo a bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus continue fortalecendo e abençoando a vida de vocês, rica e abundantemente. Então não deixe de compartilhar, curtir e comentar, ok? Deus abençoe a sua vida, fique na paz, em nome de Jesus. Amém.